Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, levemos os pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, querido amigo, para agradecermos a oportunidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, iluminado pela doutrina espírita, que fala diretamente aos nossos corações, às nossas almas, nos auxiliando no nosso projeto de transformação pessoal, de iluminação dos nossos espíritos, uma encarnação que ora se apresenta para cada um de nós. Rogamos aos nossos amigos espirituais aqui presentes que abençoe a todos que se encontram aqui em nossa reunião nesta noite, encarnados e desencarnados. Rogamos aos amigos espirituais que ampare os nossos lares, os nossos familiares, que abençoe a todos aqueles irmãos que se encontram doentes, desesperançados, que se encontram passando pelas dificuldades imensas que muitas vezes a vida nos propõe. Que eles não percam jamais a fé em Deus, a esperança de dias melhores, a convicção absoluta de que Deus é justiça e misericórdia na vida de cada um de nós, criaturas humanas. Abençoai essa casa de oração, estudo e trabalho, e que as bênçãos do nosso Senhor Jesus possam recair sobre os nossos estudos dessa noite. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nós temos o item 10, o homem no mundo, uma mensagem cujo autor é um espírito, se autodenomina um espírito protetor. Essa mensagem foi transmitida na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Viveis com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa.
seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, elevei o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arrobo da alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar, senão em si, na sua vida, é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrai de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais a vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Nós temos ainda, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, a questão 909. Pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos Espíritos: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços. Wilson, por favor. Boa noite a todos. Que Deus nos ampare nessa jornada que estamos por iniciar, nessa terça-feira. Tem um parágrafo inicial aqui no livro Jesus no Lar que fala que estavam os aprendizes na casa de Pedro a discutir sobre o imperativo da formação do reino de Deus. Então, se Bartolomeu, Judas, Tiago eram aprendizes, imaginemos nós, em especial esse que vos falo, porque o texto é grande, então para casa também foi grande. E digo isso por quê? Porque ao preparar por aqui, a gente bem em mente o que o Euler comenta, o Sr. Evandro comenta, todos nós comentamos, que a responsabilidade de preparar e trazer algo aqui para a noite também é enorme. E é interessante a segurança que nos dá a casa justamente por isso, porque nós sabemos que aqui é simplesmente um esforço de alguém dedicar um tempo para trazer e explanar, deixar algumas informações para facilitar um pouco mais a nossa vida, por vezes corrida, o nosso cotidiano. Espere-se assim que, incitado, inspirado, motivado, cada um vai criando a sua própria autonomia e sensibilidade para buscar as informações que vão agregar na nossa evolução espiritual. E quando você se depara com esses desafios,
vem muito forte nisto, né? A importância da gente, então, se preparar da melhor forma, organizar. 2 falam para evitar distorções menores possíveis, mas não deixe o texto e as compreensões passarem por percepções diante do momento em que cada um vive. Então esta é um pouco da lógica que traz também tem, né? O homem no mundo. O homem no sentido mais expresso, né? Mais amplo, homem e mulher. Mas quando pelo próprio título já surge uma própria, né, indagação. Qual mundo? Homem no mundo. Qual mundo? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Portanto, um mundo cheio de divergências. Não é verdade? Cheio de conflitos, uns mais, outros menos atingidos, mas que de certa forma demonstra que nós estamos num processo ainda a caminhar, considerando os outros mundos existentes. Mas se a gente então começa a entender que nós vivemos em um mundo que tem as suas características e peculiaridades, vem uma outra questão, uma outra reflexão possível. Neste mundo, qual que é o meu papel? O que eu tenho a fazer? O que eu tenho a representar? E como eu posso fazer essa reflexão dentro de um contexto maior, que é do capítulo, que é buscando a perfeição? Então, o que eu posso fazer neste mundo? Qual que é o meu papel para que eu alcance, né, a perfeição? Então, este espírito protetor, ele tem todo o cuidado, o carinho, a atenção de poder abrir os nossos pensamentos e as nossas reflexões sobre o papel importante que nós temos na construção deste mundo, focado no quê? No bem, que é o grande objetivo nosso, ser perfeitos. A perfeição absoluta? Não, nós teremos a perfeição relativa, porque absoluto só Deus o é. Mas buscar essa perfeição nós já aprendemos ao longo aqui de algumas outras instruções, que é isso, né? Ser fiel aos ensinamentos de Deus, ou seja, um homem de bem. Nós temos que buscar isso. E nós vimos que neste ingrediente não são coisas também de outro mundo, né? O que exige de nós grandes esforços, como em alguma das passagens comenta-se, não exige que a gente vai fazer uma escalada lá no Everest, não é isso. São aquelas ações, aquelas atitudes, como dito em outros capítulos, né, aquelas montanhas que vão aparecer e a gente vai superar, mas sempre na fé, na esperança, na caridade. Na caridade. Então, na perspectiva de que a cada dia a gente possa superar nossas imperfeições, portanto, os vícios, muito marcados pelo quê? Pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, é esse preâmbulo que vai perpassando a gente. Eu vivo num mundo de conturbações, mas de repente eu posso fazer a diferença vai para a lógica do bem, e o bem vai exigir de mim que eu tenha renovação, supere as minhas imperfeições, as minhas impurezas, os meus vícios, né? E assim eu sigo adiante. Porque é isso que ele coloca aí nos 6 parágrafos que ele vai trabalhar. O primeiro, ele chama atenção a isso, que a gente esteja aberto, né, para recepcionar e pensar nessas lógicas de buscar o bem. O que ele chama, né, que a gente deve purificar o nosso coração. Nós já ouvimos dizer também que o coração é a sede do sentimento. Purificar o sentimento é substituir as nossas impurezas, os nossos vícios por coisas boas, decorrentes então daquilo que vai nos permitir
a ter uma visão, uma percepção diferenciada, né? Misericordiosa, bondosa, para com quem? Para com o outro. Então, no primeiro parágrafo, traz essa dimensão, né? Que a gente esteja atento, que a gente esteja aberto, que a gente esteja preparado, que esteja com o coração aberto, para compreender o nosso papel e o contexto com o qual nós vivemos e vocacionando, direcionando as nossas ações para a prática do bem. Porque ele vai nos dar uma advertência, porque não vai adiantar eu pensar assim também em insular, né? Em afastar. Por quê? Porque nós é uma lei moral, que é a lei da sociedade. Nós viemos para viver em sociedade. Está lá na questão, se não me engano, 766. Então nós vivemos, é uma lei moral, que nós estamos e devemos viver em sociedade. Sozinho, isolado? Não. Então nós percebemos que existe um movimento dinâmico, constante, para que a gente possa estar sempre presente em coletividade. Porque é isso que vai permitir com que a gente avance, a gente cresça, porque um vai ajudar o outro, amar o próximo como a si mesmo, e assim cumprir as leis de Deus. E ele reforça, por exemplo, essa lógica de que eu tenho que estar diante do próximo para superar os desafios com ele e auxiliar nos desafios dele. Desafios grandes, às vezes nem tanto. É o que ele coloca, que a gente deve sacrificar, mesmo as frivolidades que foi lido aqui do dia a dia, aquelas coisas simples, porque a maioria da nossa vida é envolvida por coisas simples do nosso cotidiano. Mas é dessa simplicidade que vão surgir também esses nossos grandes desafios, que vai nos saber ouvir, né? Nos saber falar, nos saber comportar, a gentileza urbana. Mais uma vez, não são em grandes pontos ou grandes viradas, ou grandes fatos ou acontecimentos que vão nos permitir as mudanças de chave. Tem importância? Tem. Mas no grosso modo do nosso dia a dia, são essas pequenas coisas que nós devemos cuidar e estar atentos. Quando a gente levanta e não escova o dente, não toma um banho, não troca de roupa, não toma um café, aos pequenos cuidados que nós vamos adotando com o nosso corpo físico, que por vezes a gente passa até desapercebido, mas são esses pequenos detalhes é que vai permitir a rigidez física. E com isso você poder operar as ações. Mas e no campo moral, no campo espiritual? Como que eu vou alimentando isso? Como que eu vou cuidando disso? É por isso que ele fala que a gente não pode se isolar, nós devemos estar no coletivo e estar atento a essas pequenas frivolidades. Então que a gente possa assim compreender. E aí vem Emmanuel e lança algumas questões para a gente sobre, por vezes a gente tem acesso à informação, a gente sabe, a gente aprende, não está propriamente isolado, né, num caso só, mas guarda com a gente tudo que a gente aprende. Será que não seria também um tipo de isolamento? Está lá na lição 60 do livro Vinha de Luz. Que fazeis de especial, se não vejamos? Iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. É porque hoje nós, por exemplo, tendo a oportunidade de detalhar, né, uma passagem que foi registrada por Mateus, que é Sede Perfeito, né, que é o título do capítulo.
por meio da doutrina espírita, nós temos um alargamento dessas informações, as quais permite uma melhor compreensão. E aqui ele prossegue. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte. É uma verdade. Que se encontram na escola temporária da terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda a oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto, em face, pois, de tantos acontecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos ciclos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Mestre Divino. Então, meus irmãos, aí vem aqui qualquer interrogação, mas antes nós estamos tendo a oportunidade de saber todo este, vamos dizer, né, conteúdo, né? Saber que o trabalho é importante, que a gente vai colher aquilo que a gente planta, não é isso? A gente tem que fazer o bem. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender, ouvir, ler, saber. Mas fica a pergunta: que fazeis mais do que os outros? Então, se eu sei disso tudo, mas não faço nada, isso não é um ensinamento? Então, qual que é o nosso papel no mundo? Qual mundo? Mundo de provas e expiações. Né? Cheio de sujeito, com as suas diversidades, cada um no seu momento, cada um passando por sua prova, por sua expiação. Eu sei disso tudo, eu vou ficar parado? Então essa é a lógica e a reflexão que o Espírito Protetor coloca para a gente. Esteja com o coração aberto, tenha conhecimento, aprenda, mas não se isole. Vai para onde? Vai para o campo, vai para o contato, vai para o dia a dia. Mas é para colocar no mochila, superar o Everest, fazer um mergulho subindo, né? Fazer um mergulho, andar 600 quilômetros? Não. Quer que a gente trabalhe as coisas simples do nosso cotidiano, igual escovar dente, trocar de roupa, tomar café. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como você vai? Posso te ajudar? Porque a nossa vida é isso, é o dia a dia. E aí vem uma passagem muito interessante. Lembram da história de Zaqueu? Tem uma passagem lá de Jesus, como é que ele vai? Ele vai para a casa dele, quer se hospedar na sua casa, chega lá e durante um jantar conversa com Zaqueu sobre a situação de como utilizar a riqueza. Que é uma situação mais simples do cotidiano que é, sentou, visitou, foi tomar café. E nesse exemplo que eu vi, se alguém foi lá no Haroldo, se fosse nós mineiros, né, que ele explora, né? Vem cá, vamos entrar, vou subir um cafezinho, comer um pão de queijo, e ali nós vamos conversar sobre as coisas da vida. E são sobre essas coisas da vida e do poder ajudar que vai fazer a diferença. É o papel do homem no mundo. Qual mundo, gente? Qual que é o meu papel? E quando Emmanuel coloca essa lista para a gente, pergunta: que fazeis mais que os outros? Aí nós temos uma forte sensação que a gente, por vezes, está acabando e se insulando. Eu não estou morando, né, como alguns dos nossos amigos lá na Serra do Cipó, né? Não é isso.
Mas a gente está aí no contato, né, do dia a dia. Por vezes passa um chateado na minha frente. Por vezes tem algum amigo, um parente que está hospitalizado, mas eu não vou lá visitar. Mas eu sei que aqui, às vezes, a presença do corpo, você tem saúde, você tem perna, tem braço. Por que você não pode caminhar até lá? Não é isso? E o lar? E o lar? Alimentar a discórdia, né? A esposa xinga, eu xingo, o menino faz, eu vou lá, eu truco. E no trabalho? Como que deve ser a conduta espírita no trabalho? Respeitar o chefe, contrariar o amigo. Então, ou seja, esse volume de informações que nós vamos tendo aí ao longo, né, da nossa vida, é que fica a pergunta: o que você vai fazer com isso? E já fala para a gente, já deu uma dica: não se isole. Mas ele prossegue então com os comentários, os parágrafos seguintes. Como sobreviver no nosso contexto, né? Aí ele fala, vem com uma palavra muito interessante, né? Seja a jovialidade, né? O que ele vai traduzir que a gente pode pensar no termo da jovialidade, né? Ele fala, né? Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiveres, ou seja, evita o atrito, né? As desavenças. Aí quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, grosso modo, ou a boa parte do conteúdo, o meio, né? O que nós vamos ver? Seja dando de passivo, seja misericordioso, amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, que inclusive é um dos itens que nos é colocado aqui para atingir a perfeição perfeita, quando a gente chegar a amar até o próprio inimigo. Mas é um amor igual de pai, de mãe, da esposa? Não. Às vezes eu relevar, eu perdoar, a caridade, né? Perdão, benevolência, saber relevar as coisas, respirar um pouquinho, considerar, colocar no lugar do outro. Buscar o que, gente? A autorreflexão, que é ele que ele comenta, né, nos parágrafos seguintes. O que fazer na dificuldade, né? Qual virtude a ser trabalhada? Ele coloca: basta reporteis todos os fatos da vossa vida ao Criador. Basta levar o pensamento a Deus quando começar ou acabar uma obra e pedir proteção e bênção. Então, ou seja, quando nós vamos passando no texto, você vê um movimento em torno disto, né? Esteja com o coração aberto, não se isole, esteja próximo do outro, você vai encontrar adversidade, não entre em choque, tenha paciência, tenha tolerância, vai pedindo Deus para te dar força, bom ânimo, jovialidade. Não desanime, não desespere, não abandone a causa, faça a sua parte. É isso que ele vai incitando a gente, que é o papel do homem do mundo. Seja um agente de promoção, seja um agente que vai construir. E assim, inclusive, a própria escola educa, não é? Por que a gente vai na escola? Para ser um agente de transformação social. Para que onde você esteja, você seja capaz de modificar a realidade para o bem, não é para o mal. Então é nesse sentido que ele vai buscando. Porque na medida que nós formos dando dinâmica, movimentando essa engrenagem, nós estamos ajudando aos outros e ajudando a nós mesmos, portanto avançando em cima da lógica de combater nosso orgulho e o egoísmo, que são a fonte de todos os nossos vícios. Então é este movimento que ele introjeta e passa para a gente. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, que é a pergunta lida pelo Euro 909? Então, sim. E às vezes o esforço, que está falando aqui na resposta, esforço mínimo. Um esforço mínimo. Talvez de manter o silêncio, a paciência num determinado momento. Pensar, será que está passando por uma dificuldade? Colocar no lugar do outro. Então a gente consegue combater, né, essas más inclinações. Então esse espírito protetor vai reforçando os comportamentos quais nós devemos e podemos observar
nessa trajetória de progresso no qual nós estamos submetidos. Mais uma vez, em qual mundo? Mundo de provas e expiações. Então, por vezes, nós não vamos encontrar coisas tão fáceis, mas não é impossível. O que a gente aprende? Porque às vezes não. No sofrimento, nós também aprenderemos, e aprenderemos e muito, né? E o que fazer, então, para crescer, evoluir, né, progredir? Aí ele reforça, né? Ou a gente pode reforçar que é isso: amai os vossos inimigos, fazer o bem a quem vos odeia, ter benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí, nós vamos resgatar aqui aquela reflexão da irmã Rosália, né? Que sobre caridade moral, né? Todos podem, nada custa, mas é a mais difícil de se praticar, que é a caridade moral. Nosso querido amigo irmão eu aqui, em missões anteriores, explorou bem, né? Você não precisa ter o dinheiro, na verdade. Você consegue fazer e auxiliar de outras formas. E aí, para o fim, ele vai, então, reforçar que a gente deve viver o presente observando os preceitos de Deus, né? Mutatis mutandis, que a gente deve amar servindo e servindo amando. Então, esses 6 parágrafos no interior da instrução desse Espírito protetor, ele mostra para a gente esse nosso movimento, né? Na busca de sermos perfeitos e qual que é o nosso papel diante do mundo qual nós estamos vivendo no momento. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Depois nós vamos passar para o mundo mais evoluído. E lá nós teremos novos papéis a cumprir, diante de um novo contexto. Mas como nós estamos aqui, muito especialmente no Brasil, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, o nosso dia a dia aqui. Hoje nós tivemos uma terça-feira, amanhã nós teremos uma quarta-feira. Cada um tem aqui seu espaço de moradia, de trabalho e etc. Mas essas questões aparecem a todo momento, que é o que o Chico Xavier mencionou, que a gente, por vezes, está sempre resgatando. Que o mais difícil não é viver, não é escovar o dente, não é tomar banho, não é trocar de roupa, não é cortar o cabelo, etc. Mas o mais difícil é conviver. Está lá no livrinho, deixou essa mensagem. E ainda reforça, né? Porque tem muita gente que usa da franqueza, mas a franqueza para destruir. Mas essa é a característica do nosso mundo, diante das diversidades que cada um traz consigo, diante das provas e expiações que cada um traz consigo. Mas nós estamos aí sempre para ajudar um ao outro. Felizmente o tempo voa, né? E aqui a gente é obrigado praticamente a encerrar nessa perspectiva. E assim como nós lembramos aí de Judas, Bartolomeu, Tiago, tem uma lição muito interessante no livro Jesus no Lar, né, na lição número 45, que fala o imperativo da ação. Porque os discípulos eram muito preocupados em compreender como instituir o reino, né, de Deus. Então as reflexões estavam muito em torno do que deveria fazer. Para uns era, não, a gente deve se recolher, se afastar aqui dos pecados. Para outro era largar um emprego, ficar num lugar mais remoto. Para outros é viver em oração, e assim segue. Numa dessas passagens, muito resumidamente, né, Jesus então conversa, pergunta, né, a Pedro também que participava, qual era a água que produzia ou que de certa forma gerava um malefício para quem pudesse eventualmente utilizar. E é justamente responder a água parada, né? Porque a água parada traz as suas impurezas, assim como no interior da lição comenta-se, né? Qual que é
o vestuário que permite que a traça vá lá e devore. É a roupa que está guardada há muito tempo, no guarda-roupa, ou seja, a roupa não usada. Então, o que ele deixa para a gente é, se ficarmos parados, se ficarmos estagnados, nós estaremos deixando passar as oportunidades, as quais nós devemos, pelo contrário, aproveitar, estar presente e fazer a diferença. Então, imbuído aí nesse espírito de grande consideração, né, colocado por esse nosso irmão espírito protetor, trazido aqui por Allan Kardec, é que a gente também então pede a Deus nesse instante as bênçãos, né, da força, do bom ânimo, como nós estudamos aqui na passagem, né, de 25 para 26, que a fé esteja sempre presente na nossa vida, na condição dos nossos trabalhos, e que todos possam ter aí de fato um bom conhecimento, um bom proveito das lições que a gente tira aqui, né, ao longo das terças, quintas e sábados. Então, como o meu tempo já está acabando aqui, eu gostaria então de desejar a todos uma boa noite, que Deus inspire o nosso irmão nas suas tratativas, nas suas palavras, que ele possa fazer as complementações, né, adicionar mais informações, que a gente possa sair daqui enriquecido espiritualmente. Então, uma boa noite para todos. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. E é com esse verso de Francisco Otaviano que nós começamos o nosso estudo dessa noite, e que evidentemente falta-nos inspiração, possibilidades de retratarmos o tema na beleza que os espíritos, no caso aqui o guia espiritual, o espírito protetor, né, nos trouxe nesse item 10 do capítulo 16, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem no mundo. Essa lição, meus irmãos, minhas irmãs, é de uma clareza. O seu Zé Geraldo sempre usava aqui a expressão nas suas palestras. Ela é clara como o sol do meio-dia. Não deixa nenhum tipo de possibilidades para que sequer haja uma sombra em que nós possamos não compreender a clareza e a beleza dos seus postulados. É uma lição que nos mostra a simplicidade da doutrina espírita e a grandeza do espiritismo, a importância da doutrina espírita na vida da civilização humana, que pouco a pouco irá compreendendo os seus postulados, as suas máximas, e identificando com o ensinamento de Jesus, vai entendendo melhor o nosso papel aqui no planeta. E o nosso papel aqui no mundo, e se pudéssemos fazer um resumo, é como diz aqui o Espírito, é sermos do mundo, pertencermos ao mundo, mas sem exclusividade. Por quê? Porque não é possível para nós, a partir de uma oportunidade que decorre de uma lei divina, que está presente em todo o universo, que é a reencarnação,
E a partir dessa oportunidade perdida, nós ingressamos no planeta, nas últimas reencarnações aqui no nosso planeta Terra, com toda certeza, mas certamente já andamos viajando por outros mundos, certamente mais atrasados do que o nosso. E aí, quando chegamos aqui, nós temos o desafio de viver em sociedade. E o homem no mundo tem a missão de buscar os seus objetivos. Quais são os nossos objetivos? O progresso intelectual, o progresso material, mas também o nosso progresso espiritual, que decorre da iluminação interior que nós vamos adquirindo ao longo dos anos. No livro Consolador, na questão 230, nós vamos ver a seguinte pergunta que foi feita a Emmanuel, nosso guia espiritual, aqui, nosso amigo espiritual: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E a resposta de Emmanuel: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos. Sempre o egoísmo, né, meus irmãos? Minhas irmãs. Os espíritos superiores, tal qual o próprio Jesus Cristo, sempre nos chamando a atenção para a questão do egoísmo, do interesse pessoal exacerbado. Então, a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. As paixões normalmente decorrem do egoísmo. Nós nos apaixonamos pelos nossos bens, nós nos apaixonamos pelas nossas rotinas, pelo nosso país, por algumas pessoas. E a paixão, como o próprio termo estabelece, é algo exacerbado, além do normal. É um apego excessivo a alguém, ou a alguma pessoa, ou a uma opinião, ou a um estado de vida. Nesse particular, continua Emmanuel, não podemos abrir mão do conhecimento adquirido por outras almas que nos antecederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Então, Emmanuel nos mostra claramente que para nós obtermos nossa iluminação, é esforço individual para combate do egoísmo em nosso mundo interior, em nossas ações, e aproveitamento das lições que nós obtemos, como hoje, através dos espíritos superiores, de inteligências e almas que estão muito além das nossas, por já terem adquirido muito mais experiência, sofrido muito mais, dado muito mais testemunhos e, consequentemente, adquiriram uma posição de sabedoria e grandeza pelo mérito próprio, e hoje vem e nos ensina. E nós temos que ter humildade de aprender com eles. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva do nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, ou seja, a nossa própria vontade, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, meus irmãos, o homem no mundo, nós devemos viver isolados? Não. Nós devemos buscar conviver com todas as pessoas? Sim. No trabalho, na vida em família, na convivência social.
conviver com aqueles que hoje estão próximos de nós nas redes sociais. A tecnologia hoje nos possibilita o conhecimento, ainda que superficial, de muito mais pessoas. E já que nós não podemos conhecê-las no primeiro instante, vamos dar a elas o benefício da dúvida e não fazermos julgamentos precipitados, aguardando a ação do tempo. E em relação aos sábios, o que fazemos? Lemos os vestígios que eles nos deixaram através dos livros, dos ensinos, dos exemplos, que nos dignificam e nos melhoram, como fazemos aqui em todas as reuniões que temos nessa casa, que existe há mais de 70 anos. Então, a vida em sociedade é que proporciona o crescimento. É o atrito social, atrito não no sentido de briga, mas no sentido de conviver, é que nos possibilita o crescimento. Ainda que no primeiro momento seja tentativa e erro, como é muito comum em criaturas ainda necessitadas como nós, que às vezes claudicamos, né? E aí eu falo de mim, muito especialmente, mas que nos possibilita na convivência o crescimento. Eu dou um exemplo. Às vezes nós estamos vivendo um dia difícil, muito difícil, e aí chegamos aqui no solar, na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, essa casa simples, mas abençoada, e aí encontramos a convivência dos irmãos que estão aqui, e a influência daqueles que nós não vemos. Isso nos faz um bem imenso. Cada sorriso, cada abraço, cada aperto de mão, cada cumprimento, cada referência amiga, é uma bênção, meus irmãos, que nós às vezes não sabemos avaliar. E só quando a gente perde isso, por algum motivo triste, distância, ou a doença, ou um motivo mais triste ainda, a indiferença, que não nos permite avaliar a perda no primeiro momento, da possibilidade dessa convivência e desse estudo, mas que depois vai nos trazer as memórias na forma, muitas vezes, de arrependimento, mas que nos possibilita, acima de tudo, conviver com os nossos amigos espirituais, os que estão aqui hoje, e aqueles que, através dos livros, nos possibilitam tanto conhecimento, nos possibilitam tanta iluminação, que aos pouquinhos nós vamos obtendo réstias dessas luzes para fazer com que nós tenhamos mais possibilidades de conseguir essa auto-iluminação. Portanto, meus irmãos, isso não é possível ficando dentro de casa, assistindo televisão ou olhando a internet. É saindo de casa, enfrentando muitas vezes as chuvas, enfrentando às vezes o cansaço de um dia trabalhoso, ou um pouco de comodismo, às vezes um mal-estar, mas saindo disso tudo, enfrentando isso tudo e vindo para cá para absorver isso que nós estamos absorvendo aqui agora, e que só estamos absorvendo por obra e graça dos nossos amigos espirituais que estão aqui nos ajudando nesta noite e em tantas outras oportunidades. Então, conviver em sociedade, buscar as experiências da vida, buscar as oportunidades para a nossa transformação, isso é parte fundamental das nossas vidas, e sem complicações, sem túnicas, sem adereços, sem enfeites, sem títulos religiosos, com todo o respeito às religiões, sem necessidade de praticarmos um sacerdócio do ponto de vista profissional, sem hierarquias que às vezes geram distância,
mas simplesmente nos chamando de irmãos, como eu fui chamado daqui a pouco, pelo nosso querido amigo e irmão que nos antecedeu, nos trazendo a sua participação. Mas, segundo Emmanuel, na reforma definitiva do nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria. Está aqui na resposta do livro Consolador. Não adianta nós absorvermos tudo isso e saindo daqui, nós voltamos a ser o velho e desgastado eu. Pródigo nas atitudes equivocadas, repetente nos erros grosseiros, sem uma modificação, sem um esforço sequer para a melhoria. Fugir dos deveres só nos levará ao fracasso. Então, nós não podemos fugir da luta que nos cabe realizar. Nós não podemos, como diz aqui o poeta Francisco Otaviano, nós não podemos viver em brancas nuvens, em plácido repouso, como se os problemas não tivessem nem um pouco conosco. E às vezes é possível nós nos distanciarmos, nos enganarmos, temos uma vida lá tranquila, temos um emprego estável, temos uma certa facilidade, nos contentando com o que nós temos, vivemos ali placidamente, conforme dizia o mesmo Sr. Zé Geraldo, que pela segunda vez aqui eu me recordo, é possível, quem sabe, que ele esteja por aí conosco, apoltronados confortavelmente em nossos dias, mas esquecendo que tem um turbilhão de problemas e de pessoas que contam com um abraço, pelo menos nosso, um sorriso, um aperto de mão, que contam com um tempozinho ali de 1 minuto, 2 minutos, meia hora, para a gente dizer se está com uma ideia e conversar, né? E muitas vezes a gente chega à conclusão, não, vou ficar em casa, é melhor, não prejudico ninguém. E aí vem a doutrina espírita e nos mostra o mal que causamos a nós mesmos quando nós não fazemos o bem, mesmo aparentemente não praticando o mal, o que é um engano, porque não fazer o bem já é um grande mal. Então, meus irmãos, vamos buscar as experiências da vida, os motivos e as oportunidades para a nossa transformação. Vamos caminhar no meio do povo. A gente deve gostar dos pets, sim. Em casa mesmo tem 2 que a gente ama. Mas nós temos que gostar também e mais de gente. E a gente vê um movimento aí de pessoas que dizem, não, eu vivo com as pessoas, só me dou mal. Prefiro conviver com meu pet. Não é bem assim. Não é dessa forma. Nós temos que conviver bem com todos. Especialmente, precisamos gostar de gente. Gostar das pessoas. Mas para que isso aconteça, tem uma fórmula infalível. Para que nós possamos gostar de pessoas, é preciso que nós as respeitemos como elas são. Porque no momento em que a gente começa a estabelecer paradigmas com base em nós mesmos, no momento em que nós, explicando melhor, nos colocamos como exemplos que não somos, aí nós começamos a tecer comparações e, infelizmente, não são comparações muito boas, porque a gente está olhando com os olhos da nossa alma. E aí vai tudo mal, tudo mais difícil. Nós temos que olhar com o olhar de Deus, o olhar que Ele tem para nós, que é o olhar de comiseração, que é o olhar de perdão, que é o olhar de compreensão, de acolhimento. O que Jesus fez, meus irmãos? O tempo todo Ele acolheu, quando esteve aqui, presencialmente entre nós, porque até hoje Ele nos acolhe. E se alguém tiver dúvida disso, façamos uma oração muito sentida, endereçada a Cristo,
E nós vamos ver a diferença. Ele vai tirar o nosso sofrimento ali, passar para cá? Evidentemente que não, porque os nossos sofrimentos são consequências dos nossos equívocos. Mas Ele vai nos dar forças, Ele vai nos fortalecer. Aliás, hoje, terminando o estudo que eu trouxe aqui para estudarmos juntos, eu vi uma postagem do Haroldo dizendo o seguinte: quando estivermos passando por muito sofrimento e por muita dor, a ponto de acharmos que aquilo que nós estamos passando é injusto para conosco mesmo, façamos a seguinte oração: Senhor, a tua justiça divina é soberanamente justa, soberanamente misericordiosa, soberanamente sábia e infalível. Eu a aceito, Senhor. Meu coração se alegra, porque a minha consciência, depois desse sofrimento, sairá pura. Então, meus irmãos, foi vindo aqui que Jesus nos ensinou isso. Jesus não ficou dos parâmetros espirituais onde Ele habita, em que não temos nem noção de como que são esses mundos, mas fez questão de vir aqui, fez questão de pisar na poeira do chão da Galileia, fez questão de entrar no barco com os discípulos, fez questão de estar conosco. E nesse período em que Ele esteve aqui presencialmente, Ele acolheu a todos nós, deu bem-vindas, boas-vindas às crianças, aos velhos, aos doentes, todos aqueles homens e mulheres em pecado, abraçou os ricos e os poderosos que compreenderam a sua missão. Estudávamos isso no sábado, desse aí para trás. Aqueles ricos e poderosos que compreenderam Cristo, Ele abraçou a todos, como abraçou os paupérrimos, os intelectuais que compreenderam a sua missão, e também abraçou os pobres, incultos, pecadores. Jesus é o nosso irmão que nos conduzirá a Deus. Ele tem feito isso ao longo de todo esse período, em que, desde que o mundo é mundo, de maneira mais efetiva, a partir do dia que Ele nos trouxe o seu Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos, sobretudo, nos preocuparmos com aquela luta que nos é própria. Aquela que nós estabelecemos e envidamos em face do nosso homem velho. Essa expressão usada por Paulo de Tarso, um dia. E o Espírito protetor, nessa página, o homem do mundo, nos conclama, abre aspas, sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diversas, de caracteres opostos. Sede joviais, sede felizes, mas seja a vossa jovialidade a que não provém de uma consciência limpa. Então nós temos que viver com alegria. Agora, não é alegria que a gente às vezes estabelece de uma maneira equivocada. Alegria verdadeira, né? Ele fala aqui em consciência limpa, mas uma alegria que provém de compreendermos a ação de Deus em nossas vidas. E continua o Espírito protetor: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais. Então, por que nós vamos estabelecer diferenças na convivência? Ah, não gosto de fulano é muito nariz. Às vezes a gente nem conhece a pessoa. Às vezes, apesar dos bens materiais ou do poder temporário que essa pessoa ostenta, muitas vezes nós não conhecemos o seu íntimo, não sabemos dos seus sofrimentos. Então, a alegria de conviver
e a perfeição de viver na vida está na capacidade que nós temos de aceitar todas as pessoas, conviver com elas e procurar auxiliá-las na medida em que for possível e no tanto que nós dermos conta, mas estarmos sempre prontos para isso. Não podemos empreender uma fuga para dentro de nós mesmos, para vivermos exclusivamente as nossas vidas, indiferentes aos sofrimentos e dúvidas e dificuldades dos nossos semelhantes. Não podemos perceber a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção, sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Isso está no item 11, logo na sequência desse que nós estamos estudando essa noite, de autoria do irmão George, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos ser mornos, frios, indiferentes. E nisso a gente fica numa alegria muito grande, né? Por frequentarmos essa casa aqui há tantos anos, nas suas mais diversas, seus mais diversos objetivos, seja estudando, seja participando das tarefas aqui no sábado, né? E assim eu me refiro a todos os outros centros espíritas. E quando eu falo mornos no amar, é aquela luta que nós devemos empreender para que nós assumamos uma tarefa com muito amor e com muito carinho, inclusive nas casas espíritas. E aí eu me recordo aqui nos sábados, né, às vezes sempre está mais cheio aqui a casa, e sábado passado mesmo eu tive a oportunidade de observar, por exemplo, né, os irmãos chegando da campanha do quinto debaixo de chuva, todos molhados, mas cada um com um sorriso no rosto, né, de ter cumprido o dever de bater numa residência em nome dos nossos irmãos que estão temporariamente aí precisando de um apoio, e rogarem um auxílio para eles. Isso é exatamente o trabalho que nós devemos empreender para aquecermos os nossos corações na solidariedade humana. E foi isso exatamente, meus irmãos, que um dia Tiago, menor, esqueceu. Simplesmente esqueceu, cansou. E conta-nos aqui, irmão X, o quinto evangelista da cristandade, que Tiago, discípulo de Jesus, extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, teve uma saudade imensa de Cristo e, desejando receber a visita divina, afastou-se dos companheiros lá da casa do caminho, foi embora. Falou: eu estou com saudade demais de Jesus, eu quero vê-lo. Demandando um lugar lindo, parecendo lá na Serra do Cipó, como você disse aqui há pouco, nas adjacências de Nazaré. Um lugar maravilhoso, um lugar encantador, para ali ele poder não só contemplar a natureza, mas como esperar o Cristo. Ele pretendia conciliar os princípios cristãos com os ensinamentos de Moisés, não tolerava os distúrbios da multidão. Cansou daquele povão dentro da Casa do Caminho. A Casa do Caminho era a única instituição no mundo que recebia as pessoas indiscriminadamente, que não perguntava se era romano, se era judeu, se era samaritano, se era egípcio, ou se líbio, ou sírio. Estava sofrendo? Vem cá, meu irmão, minha irmã. Não cogitava do passado da pessoa. Estevão foi encontrado semi-morto numa praia e foi levado para a Casa do Caminho, e lá ao acordar descobriu a cristandade dentro do seu coração, aquele Cristo que ele não conhecia na cidade de Corinto, mas que ao conviver com os discípulos de Jesus, ele reencontrou como um velho conhecido seu. Então Tiago cansou, falou: não, curtiu a tranquilidade aqui, porque eu estou louco para rever Jesus. Não seria justo, ele pensava,
a guardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Por que misturar-se aos gentios irreverentes? Tiago ainda tinha aquela coisa do judaísmo dentro dele, e que o livro Paulo Estevam nos explica de uma maneira maravilhosa, porque essa concepção aferrada ao judaísmo ajudou a manter a casa do caminho por muito tempo, porque senão as sombras teriam destruído a casa do caminho antes. Simão, pensava ele, né, e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, confundindo-se com as meretrizes e com os malfeitores. Ou seja, os discípulos compreenderam o ensinamento de Jesus e não faziam distinção. Todos ali eram bem-vindos. Vira-lhes, Tiago, o sacrifício em favor dos leprosos e dos loucos, das mães desditosas e das crianças abandonadas, mas não desconhecia que entre os sofredores que o cercavam surgiam oportunistas e ladrões. Era normal, era natural que isso acontecesse. Ali não existia cadastro, né? Aliás, estudando a vida do Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma frase inesquecível, em que ele falava, né? Quando a caridade é muito discutida, e tem centro espírita, faz cadastro para dar cesta básica para as pessoas. Quando a caridade é muito discutida, ela acaba chegando tarde, muitas vezes. Conheceram de perto os que iam orar em nome da Boa Nova, com o intuito de roubar e matar. Acompanharam o martírio de muitas jovens de família apostólica, miseravelmente traídas por homens de má fé, que lhes sufocavam os sonhos, copiando textos do Evangelho renovador. Observaram bocas numerosas, glorificando o santo nome, para em seguida extorquirem dinheiro aos necessitados, sem que ninguém lhes punisse a desfaçadez. Qualquer semelhança com os dias que passam não é mera coincidência, meus irmãos. E às vezes nós podemos correr o risco de nos colocar assim: para que eu vou frequentar centro espírita? Olha o eu dele, a vida dele. Chega lá, fica falando lá no solar, mas depois olha a vida dele. Como se as pessoas falíveis fossem os nossos fiadores, os fiadores da nossa fé. Nós temos que acreditar na doutrina espírita pura como ela é. Infelizmente, em todas as religiões, tem os maus religiosos. E é por isso que conviver em sociedade, conforme nos mostra a lição do Espírito Protetor, é o homem do mundo convivendo nos dias de hoje. Nós temos que conviver junto dos maus espíritas, dos maus católicos, dos maus evangélicos, dos maus protestantes, e daí nós não podemos ser como eles. Nós temos que silenciosamente buscar a nossa melhoria, sem preocupação de sermos exemplo para quem quer que seja, sem preocupação. Temos que ser criaturas comuns, porém comprometidas com os nossos objetivos, e nossas ações falarão por nós. Na grande casa, continua aqui Tiago, em que se propunha continuar a obra do Cristo, entravam alimentos condenados e pipas de vinho com que se intoxicavam doentes, tanto quanto bêbados e vagabundos que fomentavam a balbúrdia e a perturbação. Então Tiago cansou disso. Falou: não, Jesus está aqui não, eu vou encontrar Jesus lá no recanto bonito perto de Nazaré. Desgostoso, queixava-se a Pedro, mas o rígido pescador, que lutava na chefia do santuário nascente, rogara-lhe serenidade e abnegação. Poderia, contudo, sustentar excessos de tolerância quando o Senhor lhes recomendava pureza? Pensava Tiago, né? Em razão disso, querendo guardar-se isento da corrupção, abandonara a grande cidade, ou seja, Jerusalém, e confinara-se em meio agreste,
na deliciosa planura que se eleva acima do burgo alegre em que Jesus passou a infância. Então, pertinho de Nazaré, numa culminância lá, tinha um lugar muito bonito. Tiago foi para lá. Ali, contemplando a paisagem que se desdobra em perspectiva surpreendente, consolava-se com a visão dos lugares santos a lhe recordarem as tradições patriarcais. Então ele foi para um recanto, virou um ermitão, foi meditar junto à natureza. Diante dele, destacavam-se as linhas notáveis do Monte Carmelo, as montanhas do país de Siquém, o Monte Gelboé e a figura dominante do Tabor. Tiago, habituado ao jejum, comprazia-se em prece constante. Envergando a veste limpa, erguia-se do leito alpestre, cada dia, para meditar as revelações divinas e louvar o celeste orientador, aguardando-lhe a vinda. Extasiava-se ouvindo as aves, que lhe secundavam as orações, e acariciava contente as flores, que lhe balsamizavam o calmoso refúgio. Então viveu uma vida assim, todo mundo pede a Deus, né? Tranquilo, meio da natureza, buscando a pureza, sem barulho, sem trânsito, né? Sem problema, sem amolação na cabeça, né? Sem gente reclamando, sem aquelas pessoas que a gente chama de malas, né? Que são os nossos instrutores, que nos testam a paciência. Tiago sumiu disso tudo, foi viver na paz, esperando Jesus chegar. Por mais de 200 dias, demorou-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando um certo crepúsculo, doce e longo, reparou que um ponto minúsculo crescia em pleno céu. De joelhos, interrompeu a oração e acompanhou a pequenina esfera luminosa até que a viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Daí a minutos, mal segurando a emoção, reconheceu-se à frente do próprio mestre. Ah, era ele, a mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos há de se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se lhe não assinalasse a presença, passou adiante, deixando-o para trás, a retaguarda. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se rápido, correu até o divino amigo e interpelou: Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso: devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. E eu, mestre? Perguntou o apóstolo aflito. Acaso não precisarei de ti no carinho que te consagro à memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com o olhar, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-á de todo impraticável. Sim, mas Senhor, tu disseste que devemos conservar o coração na elevação e na pureza. Sim, respondeu o excelso amigo, e não te recrimino por guardá-los. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. É fácil conviver só com os pés dentro de nossa casa, só com os bichinhos.
maravilhosos que nos adoram, fazem festa para a gente chegar, à distância das pessoas, sem cumprimentar o vizinho, sem entender o cunhado, a sogra, o sogro, a esposa, o marido, os irmãos, os companheiros de trabalho, mantendo eles à distância, nos resguardando dentro da nossa casa, na pureza do nosso lar, na tranquilidade do nosso lar. É fácil, é mais fácil pelo menos, né? Mas Jesus disse para Tiago que é fácil conservar essa elevação, essa pureza, sim. Não nos classificaste também, Senhor, como sendo a luz do mundo? Redarguiu Tiago, né? O visitante divino sorriu triste e falou: entretanto, meu caro, onde estará o mérito da luz que foge das sombras? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Então é esse mundo que nós ajudamos a construir, cheio de problemas, é que vão fazer, meus irmãos, é que vai fazer, meus irmãos, que nós elevemos a uma condição espiritual melhor. É esse planeta, é esse país, é essa cidade, é a família que nós temos que vai fazer com que nós, que vão fazer com que nós nos elevemos. Agora vai depender de nós. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-se-lhe na garganta, asfixiada de tantas lágrimas. E como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se após afagar-lhe o rosto, que estava em pranto. Na mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu para Nazaré e durante longas horas avançou devagarzinho em direção a Jerusalém, parando aqui, parando ali, para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia da jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, quem que ele encontrou? Encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre uma velha bacia de barro, lavando um feridento e conversando bondoso ao pé dos infelizes. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizagem, por todas as bênçãos derramadas sobre nós, sobre essa casa, e pedimos, Senhor, que continue nos amparando, nos protegendo, nos guiando, que o Teu amor e a Tua misericórdia possam alcançar a todos, especialmente, Senhor, aqueles irmãos que se encontram em duras provações, passando por sofrimentos, situações desesperadoras, que eles possam receber o consolo, a força, a coragem para seguir adiante. Em especial, pedimos pelos aqueles que se encontram enfermos, que passam fome, que estão iludidos pelo materialismo, pela incredulidade. Pedimos pelos que se perdem o poder na riqueza, esquecidos das realidades do Espírito. Senhor Jesus, que o Teu Evangelho possa cada vez mais alcançar a cada coração que aqui se encontra nesse planeta, sob a Sua tutela amorosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, criaturas pecadoras, encarnadas e desencarnadas, hoje, agora e sempre, que assim seja. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado,
de Paulo de Tarso, patrão da nossa casa, de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Vamos agora aos passes, meus irmãos.